Eu não vou te vender curso, eu não vou te dizer livros para você ler que vão mudar a sua vida, eu não vou dizer quem são as pessoas que você deve acompanhar ou seguir para mudar a sua vida. Hoje eu vou contar para vocês como foi que eu saí da pobreza. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Eu sou Daniele Roseno, advogada, imigrante e youtuber sem carisma. O vídeo de hoje é um vídeo diferente. Hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu saí da pobreza. Eu sei que é um conteúdo diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal, mas eu acho que realmente pode ajudar muita gente que esteja me assistindo do lado de lá e que talvez não faça ideia, né, de como melhorar de vida, como mudar a realidade em que se encontra. Eu não vou te vender curso, eu não vou te dizer livros para você ler que vão mudar a sua vida, eu não vou dizer quem são as pessoas que você deve acompanhar ou seguir para mudar a sua vida. Eu, na verdade, não tenho nenhuma pretensão de ser nenhuma referência nesse sentido, mas eu queria compartilhar com vocês a minha jornada até aqui. Eu sei que para quem assiste de longe, não conhece a gente, não sabe de nada da nossa vida pessoal, né? Porque eu também não fico compartilhando muito. Eu vim de uma região muito, muito pobre de São Paulo. Eu saí da periferia, de verdade, de São Paulo. Eu fui nascida e criada na região do Grajaú, na zona sul, extremo sul de São Paulo, Grajaú, Parelheiros, Varginha. Quem é da região vai dizer que Parelheiros é muito longe do Grajaú. Mas no mapa, quando você vai olhar, você vai ver que tem Grajaú, Varginha, Parelheiros, que é realmente ali a parte do extremo sul de São Paulo. Eu nasci naquela região. Nasci num bairro muito pobre, cresci numa comunidade muito pobre. Eu cresci dentro da favela, praticamente, né? Porque o bairro, ele foi melhorando, ainda tá muito ruim hoje em dia, mas ele era muito pior, né? Antigamente. E apesar de eu não morar dentro da favela, eu morava num condomínio de prédios de baixa renda na comunidade, né? Ali na periferia. E a periferia de São Paulo é bem diferente da periferia do Rio, então a gente não tem aquelas favelas enormes. A gente até tem favelas enormes, né? Uma situação bem mais precária do que a periferia em si. Mas o que a gente chama de periferia é realmente uma região muito, muito grande. E eu nasci desse lado, né? No extremo sul de São Paulo. A gente sempre brincava que era concorrente do Capão Redondo, então se você conhece São Paulo, você vai saber, mas se você não... Ou melhor, depende de onde você é em São Paulo, mas se você nunca ouviu falar, são os bairros mais perigosos de São Paulo, juntamente com a Zona Leste, né? Então, pode ser que alguma coisa tenha mudado de lá pra cá, mas Grajaú e Capão Redondo sempre foram consideradas as comunidades mais perigosas de São Paulo, juntamente com a Zona Leste. Eu nasci nesse lugar. Eu cresci com muita dificuldade financeira. A minha família realmente, nós, assim, tínhamos muita, muita, muita dificuldade financeira. Eu não posso dizer que eu passava fome, mas nós tivemos momentos muito difíceis na nossa vida, momentos de contar moeda para comprar pão, da minha mãe ter que comprar, sei lá, ter dinheiro para comprar 3 pães e ela ficar sem comer porque não tinha mais. Então, assim, não foi... a nossa vida inteira não foi nessa situação, mas nós tivemos momentos que duraram um bom período de tempo em situações dessa profundidade, né? Eu quero dizer, de dificuldade financeira. Então, nós tínhamos uma vida, assim, ok, para quem é da periferia, né? Então, estudava em escola pública. Meus pais até tentaram, nos anos dourados, né? Os anos que eles estavam ganhando um pouquinho mais de dinheiro, tentaram deixar a gente em escola particular. Nada muito chique, eram escolas do bairro mesmo, da região. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 10 anos e eu via, né? Ouvia, já entendia um pouco das conversas que rolavam dentro de casa, meus pais sempre muito endividados, a gente passando vergonha na escola, porque não tinha dinheiro para pagar mensalidade, porque não tinha dinheiro para comprar material, não tinha dinheiro para comprar uniforme, e eu escutava muito meus pais conversando sobre isso. Eu lembro que quando eu fiz 11 anos, eu pedi pro meu pai me tirar da escola particular, porque eu sempre tive uma preocupação. Eu não sei se isso é coisa de filho mais velho, se foi a criação, mas eu sempre tive uma preocupação de não dar trabalho, né? Eu fui aquela filha que não deu trabalho. Eu sempre fui muito espivitada, bagunceira, aprontava, sabe? Me envolvia em confusão no condomínio, brincando com as crianças, quebrava a janela da vizinha, a vizinha que reclamava. Eu sempre fui muito arteira, mas eu nunca fui a filha de dar trabalho, assim, de trazer preocupação. E eu tinha essa preocupação desde muito cedo.
né? Eu tinha um senso de responsabilidade desde muito cedo. Então, eu lembro de ouvir essas conversas e pedir para os meus pais me colocarem na escola pública. Confesso que, de certa forma, eu estava até feliz, porque as pessoas do condomínio estudavam na escola pública do bairro, e eu queria estudar com os colegas, né, com os amiguinhos do condomínio. Quando eu falo condomínio, gente, não é condomínio fechado igual esses bonitos aqui da América do Norte que a gente vê, não, com casas, com piscina. Eu tô falando de CDHU, eu tô falando de condomínios baixa renda, aqueles que nem elevador tem, tá? Bem simples mesmo. E aí, enfim, meus pais acabaram me colocando. Meu pai não gostou da ideia. Eu lembro que para ele era uma questão de honra muito grande poder proporcionar para nós o estudo. Mas naquela época também foi a época que os meus pais começaram a estudar. Então, meu pai entrou na faculdade de Direito, eu tinha 9 para 10 anos. A minha mãe entrou na faculdade de Pedagogia. E, gente, como que entrou, né, na faculdade? Dívida, fazendo dívida em cima de dívida, todo ano era um sofrimento, era cheque sem fundo, aí o cheque voltava, aí tinha que batalhar para conseguir pagar, e vendia isso, vendia aquilo, venderam tudo que tinha para conseguir fazer a faculdade. Foi com muito sofrimento, meu pai ficou devendo FIES por muitos anos, para conseguir se formar. Então eu via eles passando por tudo aquilo. A gente cresceu numa família onde o lema era estudar, o estudo vem sempre em primeiro lugar. O estudo, eu lembro assim como se fosse ontem. Como se fosse ontem, meu pai sempre dizendo, o estudo é a única maneira que você vai conseguir, que você vai encontrar de sair dessa vida. Meu pai falava o tempo todo ele falava isso. O estudo é a única forma de você melhorar de vida, o estudo é a única forma de você crescer na vida, de você ser alguém, de você ter uma boa casa, de você ter um bom carro, de você ter uma aposentadoria tranquila. E eu cresci ouvindo isso, né? Então, meus pais passaram muita dificuldade financeira, eu venho, né, de uma realidade financeira muito difícil. Mas tem algumas coisas que eu olho hoje para o meu passado e eu considero que foram coisas essenciais e que me ajudaram a sair daquela realidade, tá? Eu não sou uma pessoa rica, eu já ouvi muitos comentários sobre a minha pessoa, de pessoas da internet que não me conhecem e que simplesmente julgam porque acham que conhecem por conta dos vídeos que assistem, interpretam da maneira como querem, mas... não, eu vim aqui dizer que eu não sou rica, nunca fui rica, na verdade venho de uma situação de pobreza bem delicada, mas eu olho para o meu passado e eu vejo que alguns pontos, sabe, hoje quando eu tô pensando, eu falo, cara, como é que eu cheguei em tal coisa? Como é que eu tive tal ideia? Como é que eu fui por tal caminho? Por que eu escolhi tal coisa? Porque assim, você querendo ou não, você compara, né, a sua vida. Eu olho a vida da minha família, por exemplo, das pessoas que cresceram comigo, dos meus amigos de infância, de bairro, primos, pessoas da minha idade, e a gente, tanto eu quanto a minha irmã, a gente acabou levando por um rumo muito diferente. E eu olho pro meu passado e eu consigo identificar os pontos que hoje se conectam com a minha realidade, que em algum momento nessa trajetória me ajudaram a falar, não, é esse caminho aqui que você tem que ir, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, é isso que eu quero compartilhar no vídeo de hoje. Se você não tem interesse nesse tipo de assunto, tranquilo, segue o jogo, semana que vem vai ter mais vídeo aqui sobre imigração, política, direito, tudo que vocês gostam de ver sempre, que sempre dá muita audiência aqui no canal. Mas hoje, realmente, eu quero compartilhar isso porque eu acho que talvez isso possa ajudar pessoas que estejam vivendo a mesma realidade que eu já vivi, né? E que às vezes sonham com a realidade que hoje nós vivemos aqui, morando nos Estados Unidos, trabalhando com o que trabalhamos, vivendo o estilo de vida que vivemos. Isso pra mim, gente, o que eu tô vivendo aqui nos Estados Unidos e o que eu vivi no Canadá também, tá? Apesar de eu sempre trazer a parte política, que eu tenho muitas questões com a parte política do Canadá, o estilo de vida que nós tivemos acesso no Canadá também é parte de um sonho que eu tinha desde criança. Então, eu sei que isso inspira as pessoas de alguma forma. Eu tenho plena consciência da responsabilidade que há em abrir um canal de comunicação e jogar uma mensagem para o mundo. Então, hoje eu queria trazer essa mensagem sobre o que eu fiz para conseguir sair lá da favela, lá do Grajauzão, para vir para os Estados Unidos e começar a vida que vocês estão vendo a gente começando aqui,
conquistar a vida que nós conquistamos no Canadá. E é só o começo, tá? Considero que eu estou só no começo. Não estou rica, eu não vou te ensinar como ficar rico, mas talvez você consiga olhar a minha história e pensar, putz, eu posso fazer isso também. E quem sabe isso também não vai mudar a sua realidade. Então vamos lá, primeira coisa que eu acho que foi imprescindível para que tanto eu quanto a minha irmã, eu quero um dia gravar um vídeo mais ou menos sobre esse assunto com ela, para ver se ela tem a mesma visão que eu, mas eu acho que o ponto principal ali foi a base familiar forte. Quando eu olho para os meus amigos de infância, para as pessoas com quem eu convivi e que hoje talvez continuam na mesma vida ou têm uma vida muito difícil ou até pior, né, estão passando muita dificuldade, eu comparo, inevitavelmente eu comparo a questão familiar. Nós viemos de uma família unida, né, então meus pais são casados até hoje, eu tenho 34, vou fazer 35, meus pais têm quase 40 anos de casados, provavelmente 40 anos juntos, tá, mas quase 40 anos de casados. Então, meus pais são casados até hoje. Não vou dizer que foi um casamento perfeito, né? Porque nenhum casamento é. Mas, desde criança, nós tínhamos uma base familiar muito forte. Então, a minha mãe, mesmo com as dificuldades financeiras, ela procurava criar memórias, ela procurava criar tradições dentro da nossa casa. Então, nós tínhamos ali, domingo pela manhã, nós vamos para a igreja, tem a roupa da igreja, você acorda cedo, a primeira coisa que você vai fazer na sua semana é ir para a igreja, então você separa a melhor roupa que você tem, você acorda cedo, se prepara, se arruma, vai à igreja, voltando à igreja, tinha toda a fase de preparação do almoço, então o almoço de domingo na minha casa era um almoço mais elaborado, mesmo que fosse galinha cozida com arroz e feijão, era um almoço mais elaborado, colocava-se à mesa, todos iam se sentar à mesa, meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu pai sempre se servia primeiro. Então, assim, existe uma tradição e você não precisa ter dinheiro para isso. Eu lembro muito forte disso, acho que agora que eu sou mãe, mais ainda, da minha mãe e do meu pai, eles criando essas tradições. Então, por exemplo, o sábado à noite era o sábado da pizza. Eu lembro que a pizza custava R$5. Era a pizza de calabresa com mussarela, meia calabresa, meia mussarela e a Coca-Cola. Todos nós íamos jantar juntos a pizza. Depois a gente assistia, era o dia que podia dormir mais tarde, a gente assistia a Praça Nossa e vamos dormir. Dormir mais tarde, pros meus pais, era 10 da noite, tá? Tipo, criança, na minha casa, criança sempre dormiu às 8. E no sábado a gente podia dormir às 10. Essa parte também. Minha mãe nunca deixou a gente assistir Globo. Minha mãe nunca deixou a gente assistir novela. Eu não tive contato com novela. Eu não via pessoas se beijando na televisão. Eu não via cenas de sexo na televisão. Eu não via filmes proibidos para crianças. Eu não tinha acesso a computador. Tudo bem que eu não tinha acesso a computador porque eu era muito pobre, mas não tinha. Videogame, que era uma coisa que meus primos todos tinham. Eu não tinha, nós não podíamos ter videogame. A minha mãe dizia que videogame deixava a criança burra. E ela não queria que a gente ficasse burra, então não tinha videogame. A gente era muito incentivada à leitura, então eu cresci rodeada de gibis, de livros, de tudo. Tudo que era livro era sempre permitido, livro era sempre bem-vindo. Videogame jamais, computador fui ver com 16 anos e televisão era controlado. Tá? Teve momentos da nossa vida que a gente tinha uma moça que cuidava da gente, ajudava a minha mãe cuidando da gente. As regras continuavam mesmo com a moça cuidando da gente em alguns momentos para minha mãe trabalhar. Então, sempre tive isso, né? Eu acho que esse esforço da minha mãe em prolongar, postergar o nosso acesso ao mundo foi essencial para a construção da nossa mentalidade. Por quê? Não significa que você vai criar um filho numa bolha. Significa que você vai postergar as coisas ruins, o acesso a coisas ruins. Por quê? Porque você tem tempo de construir a base sólida, a base necessária para que o seu filho, quando tiver contato com o mundo externo, que é um lixo, ele saiba como agir. E eu vejo isso claramente na minha história. A minha mãe sempre tentando postergar. A gente via que as crianças da escola assistiam o filme da Globo, assistiam a novela da Globo. Posso assistir? Não, não pode, você não é todo mundo. Então assim, eu cresci numa casa onde a minha mãe e meu pai meio que obedecia a minha mãe nesse sentido,
porque meu pai mais trabalhava do que tudo, então as regras da nossa educação, a minha mãe é que instituiu e acabou, essa é a conversa, não tem mais conversa. E eles dois foram muito cúmplices nesse sentido, sabe? De postergar. Assim, na minha casa não tinha o tchan, não tinha ralando a boquinha da garrafa, não tinha isso, não tinha. E de domingo, quando a gente via alguma coisa por cima no programa do Gugu, era minha mãe mudando de canal. Mudando de canal, era algo muito de relance, era algo quando a gente ia na casa da avó, de alguém, que aí os tios estavam lá, todo mundo assistindo e aí via, mas assim, a gente não tinha interesse de ficar ali, porque quando a gente estava nesses lugares, a gente estava brincando, estava com os primos, estava bagunçando. Então, eu achei que isso foi muito inteligente. Quando eu falo base forte, base familiar forte, é sobre isso, postergar o que é pior, né? Postergar o mundo exterior para a construção de virtudes, a construção de caráter, a construção de personalidade. Já indo para o segundo ponto, que eu acho que foi essencial para que nós tivéssemos sucesso na nossa vida, tanto eu quanto a minha irmã, foi a questão da religião. Aí eu não posso falar pela minha irmã, mas por mim a religião foi realmente muito importante. Eu acho que a religião, ela fez na minha vida o papel que hoje a filosofia faz. A religião hoje tem um papel muito importante na minha vida também, mas acho que a minha mãe, meus pais, eles não tinham um conhecimento filosófico para educar os filhos, como a gente tem acesso hoje facilmente. Mas eles tinham a religião, né? E muito da filosofia clássica está dentro do cristianismo. O cristianismo é uma religião que traz muito dessa filosofia, do estoicismo também. Então, os meus pais, eles aplicavam a filosofia na nossa vida através da religião, e isso foi uma trava. Exemplo, quando eu tinha 12, 13 anos, as minhas amigas já estavam beijando na boca de todo mundo. De todo mundo. Passeio de escola era pra beijar na boca. Terminou a aula, todo mundo atrás da escola beijando na boca. Eu nunca fiz isso. Ah, Dani, você não se arrepende de não ter vivido isso? Não me arrependo. Nem um pouco. Se um dia esse vídeo chegar pra alguém que estudou comigo, deixa no comentário para as pessoas não acharem que eu estou aqui me gabando. Mas é verdade, eu nunca tive esse comportamento. Eu não fui aquela menina rodada que beijou na boca cedo, que ficou se agarrando cedo com ninguém. Não fui, não me arrependo. Eu cresci dentro da igreja. Isso foi ruim em alguns sentidos, eu posso trazer outro vídeo sobre isso em algum dia. Mas, no geral, foi muito bom. Porque isso reforçou a estratégia dos meus pais de postergar o mundo real ruim para que nós tivéssemos tempo de amadurecer e construir a nossa própria personalidade. E aí, assim, acho que um ponto que já veio de mim, da minha personalidade. Eu nunca fui uma pessoa preocupada em agradar. Eu tenho que agradar a fulana, eu tenho que agradar a ciclana, eu tenho que ser aceita. Pra eu ser aceita no grupo, eu vou ter que beijar na boca também de todo mundo. Pra eu ser aceita, eu tenho que ir pra trás da escola, me agarrar com os fulano, com o ciclano. Eu nunca liguei pra isso. Talvez tenha sido a questão da leitura, que era muito forte, então eu tinha um imaginário muito diferente das meninas da minha idade. Eu fantasiava com coisas diferentes, eu fantasiava com histórias de amor, com romance, com Shakespeare. Eu fantasiava com um mundo de imaginação que veio da leitura. Então, aquele mundo que eu via, aquilo não me atraía. E como eu já tinha uma base muito forte e uma personalidade forte também, porque dependendo da personalidade, a maneira de reagir aos incentivos do mundo, né, exterior vai ser diferente, eu tinha muita autoconfiança de que eu não precisava daquilo para provar o meu valor. E na minha casa, no meu ambiente, na minha igreja, na minha comunidade, eu tinha gatilhos que reforçavam esse pensamento. Né? Então, na igreja nós somos ensinados que não, você não fica se esfregando com todo mundo, você não fica beijando na boca de qualquer um, você não vai se pendurar no pescoço de qualquer moleque de favela que nem quer estudar, né? Você não vai ser rodada, você vai se guardar, você vai se proteger, você vai esperar em Deus, enfim, cada um vai ensinar de uma forma, né? A minha mãe sempre foi muito presente, meu pai sempre foi muito presente nesse sentido também, então a base forte com a religião, com a personalidade, me ajudou a vencer essas questões sociais e, no fundo, eu tinha ali um valor muito grande, que era o valor do estudo, né? Então, o estudo é o único caminho. Gente, eu cresci ouvindo isso.
Então, a maior parte do meu tempo eu estava estudando. Eu estava brincando, eu estava em casa, ajudando em casa, enfim. Eu tinha afazeres, eu tinha funções. Eu estava na igreja eu tinha funções. Então, assim, não é que eu fiquei deitada no sofá, fazendo nada, com a cabeça vazia. Eu sempre tive uma vida com funções, ocupada, com coisas para fazer e coisas que reforçavam esses valores. E aí, indo pro terceiro ponto, que é essa questão do valor do estudo em primeiro lugar. E isso aí eu catei pra minha vida, falei, é isso aqui, é nessa ideia que eu vou me agarrar, é aqui que eu vou e vai dar certo. E vai dar certo. Então, eu estudava muito. Eu acho que nesse ponto tem uma outra questão que é minha, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de aprendizado. Eu não sei se eu tenho dislexia, eu não sei se eu tenho TDAH, eu não sei se eu tenho algum nível de autismo, eu não sei. Não sei, nunca fui atrás de olhar. Não é uma coisa que me atrapalha. Eu aprendi a conviver com isso. Mas eu tenho uma dificuldade de aprendizado grande. Tá? Considerável. Então, assim, eu não sou uma pessoa que eu chego na aula, por isso que eu acho que eu não sou autista, porque dizem que os autistas são gênios, eu nunca fui gênia. Eu sempre tive muita, muita dificuldade. Eu era aquela aluna 9 e 10, aquela aluna 8, 9 e 10, mas para eu ter o 8, 9 e 10 era, assim, um esforço descomunal. Descomunal. Eu precisava estudar 2, 3 vezes mais do que as outras crianças. Eu precisava resumir os livros, então eu pegava os livros, eu resumia letra por letra, linha por linha. Eu precisava, às vezes, da minha mãe me explicando, fazendo comigo. Então, assim, eu tive muita dificuldade de aprendizado, tenho isso até hoje, mas eu fazia. Né? Então, o estudo foi o meu trabalho até eu ter o meu primeiro trabalho e mesmo trabalhando, o estudo sempre teve um peso muito grande na minha vida, tem até hoje. Você vê, eu tirei 2 anos de licença maternidade para ter minha filha, e nesses 2 anos eu fiz 2 pós-graduações. Hoje eu tenho pós-graduação em Direito Internacional, Direito Tributário, com ênfase, Direito Internacional com ênfase em Direitos Humanos, e uma pós-graduação que terminei agora, Direito Tributário também, né? Então, para mim é um valor. É um valor, estou me preparando para fazer o meu mestrado, quero fazer um doutorado na minha área, então assim, hoje, poder escolher o curso que eu vou fazer, poder me matricular numa faculdade sem ter medo de não ter dinheiro para pagar, gente, isso para mim é a maior conquista da minha vida. Isso é a maior conquista da minha vida. Eu poder falar assim, não, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação de tal coisa, eu tenho dinheiro pra pagar, sabe? Porque foi tanto sofrimento pra eu conseguir fazer a minha faculdade, para que os meus pais conseguissem fazer a faculdade deles. Assim, foi muito difícil. Foi muito, muito difícil. Eu acho que a pessoa que não passa dificuldade financeira na vida, que teve boas condições, que os pais pagaram a faculdade. Nossa, eu lembro quando eu era adolescente que o meu sonho era que meus pais tivessem dinheiro pra pagar minha faculdade. E eu ficava pensando, gente, como que deve ser a vida de uma pessoa que tem dinheiro pra só estudar? Eu achava que, assim, o ápice do sucesso na vida de alguém era ter dinheiro pra só estudar. Eu falava, gente, como assim? A pessoa vai pra faculdade de manhã, aí ela estuda de tarde, e de noite ela faz a rotina dela, ela dorme, e assim, que vida incrível. Então, quando eu era adolescente, eu sonhava com essa vida. Com a vida de quem podia estudar sem ter que se preocupar de onde ia vir o dinheiro, né? Então, toda a oportunidade que eu tive, e logo que eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu sempre dediquei para os estudos. Sempre dediquei para os estudos. Então, acho que estudar em primeiro lugar é o terceiro ponto aqui da minha lista, e isso tá na minha vida para tudo. É algo que eu realmente vivo até hoje e vou viver, continuarei vivendo, acho que até o dia que eu morrer. O quarto ponto que eu coloquei aqui na lista, começar a trabalhar cedo. E quando eu falo começar a trabalhar cedo, não tô dizendo que você tem que fazer o que eu fiz, mas, enfim, isso foi um ponto muito importante pra mim, tá? Por quê? Eu comecei a trabalhar com registro em carteira, eu tinha 15 anos, foi em 2006, eu fiz um curso profissionalizante. Quando você é favelado, tem várias ONGs que fazem vários programas sociais e tal, e lá na minha região tinha uma ONG chamada Azam. Até hoje essa ONG existe, inclusive. Naquela época era super concorrido, você tinha que dormir na fila para conseguir uma vaga. Você só podia se matricular numa janela de período, de tempo, de quando você fazia 15 anos. Então, assim, foi um caos pra gente conseguir. Mas a minha mãe conseguiu me matricular na Azam. Eu comecei na Azam quando eu tinha 15 anos mesmo. E ali é um cursinho profissionalizante. Eu fiquei 4 a 6 meses fazendo esse curso. E depois, a própria instituição mandava a gente para entrevistas de emprego.
E dali eu consegui o meu primeiro trabalho. Eu fiz também um teste vocacional, que obviamente deu direito, e aí eu consegui o meu primeiro trabalho na área jurídica de uma multinacional, que hoje vocês conhecem como Dell. Na verdade, naquela época já existia a Dell, mas a empresa que eu trabalhava era uma empresa chamada EMC, e a EMC foi comprada pela Dell, né? Então hoje ela é a Dell. E eu fui trabalhar lá, foi meu primeiro trabalho, já era uma multinacional registrada em carteira, com salário mínimo, bonitinho, vale refeição, vale transporte, o sonho de todo pobre. Gente, o sonho do pobre é um trabalho assim. Um trabalho tem um registro em carteira, com todos os direitos. Eu saía de casa para trabalhar às 5 da manhã, porque eu morava muito longe. Saía às 5 da manhã para trabalhar com 16 anos. Voltava correndo do trabalho para ir para a escola. Ia para a escola à noite. E assim foi todo o período do meu colegial. Então, assim, eu comecei a trabalhar realmente muito cedo. Mas, antes de trabalhar registrada, eu já trabalhava. Os meus pais tinham uma mercearia na parte de baixo da nossa casa, assim, e eu ajudava eles em tudo. Eu limpava, eu tirava pó, eu botava preço, eu atendia os clientes, eu ficava no caixa, eu buscava pão, eu costurava, fazia almofadas pra vender. Deixa eu contar como é que foi esse negócio da almofada. A minha avó, ela faleceu e ela deixou as coisas de costura dela. E aí essas coisas ficaram no fundo da mercearia. E eu aprendi a costurar com ela enquanto ela era viva. Então depois que essas coisas ficaram lá, eu falei, bom, vou aproveitar que tem tudo aqui, vou fazer uns itens para vender na mercearia. E eu fazia caminha de cachorro, eu fazia almofadas, enfim, eu fazia de tudo, botava para vender lá na mercearia, ganhava meu dinheirinho também. Então eu cresci ajudando os meus pais nesse sentido, né? Comecei a ajudar na mercearia, eu tinha 11 anos, fiquei até os 13. Com 13 anos eu comecei a dar aula de reforço. Eu tinha 3 alunas, ganhava R$60 por mês, dando aula de reforço de português e matemática. E isso foi muito bom também. E aí fiquei nessa, né, até os 15 anos. Eu também fiz um curso de panificação e eu vendia salgados. Fazia doces e salgados para vender na mercearia. Então assim, eu sempre tava ali dando meu jeitinho de ganhar um dinheiro, de fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro e para ajudar os meus pais também. Então eu fiquei com eles lá até os 15 anos e aí ouvi falar dessa ZAN, entrei no curso e dali pra frente começou a minha vida profissional. Fiquei nessa empresa 1 ano e meio, depois eu fui para um escritório tributário, fiquei trabalhando nesse escritório por mais 1 ano e meio, depois eu fui trabalhar num hospital, depois eu fui para um outro escritório tributário. O tributário e o empresarial sempre tiveram na minha vida, né? O primeiro trabalho foi na área de direito empresarial, na multinacional, depois 2 escritórios tributários, depois eu fui ser secretária, que foi um trabalho que não tinha nada a ver, mas pagava as contas e era muito bom. Depois fui trabalhar de novo com direito empresarial, que foi onde eu fiquei até eu mudar pro Canadá, né? Então, começar a trabalhar cedo me ajudou muito, mas também me fez perder oportunidades. Mas é aquilo, né? Quando as pessoas me perguntam sobre isso, elas falam, mas você não acha que começar a trabalhar muito cedo foi ruim porque você perdeu oportunidade, você podia ter estudado numa USP, você podia ter feito uma PUC, uma Mackenzie e tal. As pessoas falam como se a oportunidade estivesse lá, para todos nós. E ela não está. Né? Quando você não tem a opção de escolher se você vai estudar ou trabalhar, você não tem muita oportunidade para escolher, para perder ou para ganhar, né? Então você acaba tendo que fazer o que é preciso ser feito. E hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu te digo que assim, perder uma matrícula na USP não é nada, gente. A USP, inclusive, não é nada quando você pega ela e compara com as grandes universidades reconhecidas no mundo, né? Então, eu não fiz USP, mas eu fiz UBC, que é uma das maiores faculdades do Canadá. Então, assim, as pessoas se apegam demais no título em vez de desenvolver a visão, entendeu? É claro, se você quer ficar no Brasil pra sempre, se o seu sonho é ficar no Brasil pra sempre, é aqui que eu quero me fazer, vai fazer toda a diferença ter uma USP no seu currículo. No meu caso, eu sempre quis ir pra fora, eu sempre quis ter uma vida fora, eu sempre quis falar inglês fluente, eu sempre quis ter uma carreira internacional. Então, não tenho nenhum sofrimento, não colhi nenhuma consequência ruim de não ter feito USP, entende? Então, assim, começar a trabalhar cedo não me prejudicou, muito pelo contrário, me ajudou a construir toda a mentalidade, o portfólio, a questão de experiência, né? Juntar toda a experiência que eu precisava para poder conquistar meus outros sonhos. Para vocês terem uma ideia, parte do meu programa, do meu processo de imigração para o Canadá, de residência permanente no Canadá, foi comprovado com a experiência que eu tive da primeira empresa multinacional que eu trabalhei. Então, eu só consegui a residência permanente no Canadá porque eu tinha no meu currículo, quando eu fiz a residência foi em 2016, eu tinha 26 anos, eu tinha 8 anos de experiência de trabalho comprovada. 8 anos. Quando eu tinha 26 anos, eu já tinha 8 anos de experiência de trabalho comprovada e, inclusive, eu tinha carta de recomendação do meu primeiro chefe, lá daquela multinacional, tá? Então, começar
começar a trabalhar cedo me ajudou demais, me ajudou a ter responsabilidade, me ajudou a entender o que é o mundo real, me ajudou a ter mais raiva ainda da minha realidade e fazer com que eu me dedicasse ainda mais para poder sair daquilo. Não existe nada mais motivacional do que um bom boleto para pagar, do que uma vida cretina de transporte público, 3, 4 horas de transporte público por dia numa cidade como São Paulo, pra te fazer querer sair disso, entende? Então, começar a trabalhar cedo foi outro ponto, coloquei aqui como quarto ponto. O quinto ponto já engloba um pouco dos dois últimos, que foi me especializar. Então, a partir do momento em que eu me formei na faculdade, eu passei na ordem antes de me formar, tá? Naquela época foi quando começou essa possibilidade de você fazer a UAB antes de se formar. Eu fiz a ordem antes de me formar, passei. Então, quando eu me formei, aos 22 anos, eu já era advogada. Eu já tinha passado na UAB, tanto que eu peguei o meu diploma, a minha colação de grau na quarta, na quinta-feira eu estava na UAB fazendo o meu registro de advogada, tá? Então, tinha 22 para 23 anos. Mas só isso não adianta, né? Só isso não adianta. E me especializar nessa área do direito internacional, do direito tributário, os direitos humanos para a área de imigração. Sempre que eu falar direitos humanos, isso vai envolver a área de imigração, direito internacional vai envolver a área de imigração. Isso foi, assim, a jogada de mestre na minha carreira. Foi a jogada de mestre. Porque eu consegui entrar numa área que você não tem profissional, praticamente, hoje em dia. Você não tem advogados especialistas em lei canadense, lei americana, com direito comparado com a lei brasileira, você que fale inglês fluente, que consiga entender qual é o trâmite de uma corte canadense, de uma corte americana, juntamente com a corte brasileira, de um tribunal internacional. É uma área muito, muito, muito específica do direito. E quanto mais específico você for, mais dinheiro você vai ganhar dentro do direito. Essa eu acho que, assim, pra quem me acompanha aqui e é advogado ou quer ser advogado, a melhor dica que eu posso te dar: se especialize. Procure uma área do direito onde as pessoas não estão olhando, que tenha uma boa aceitação, que vai te exigir, naturalmente, um monte de outras questões. Eu tive que aprender inglês fluente. Aqui, por exemplo, eu vou ter que aprender o espanhol, porque se eu não falar espanhol, eu não vou conseguir lidar com os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Então, assim, vai exigir muito mais de você, mas esse é o caminho. Esse é o caminho para ganhar mais dinheiro, tá? Então, hoje, por exemplo, um advogado de direito de família que faz só direito de família brasileiro, ele vai cobrar o quê? 3, 4, 5 mil reais no máximo. E olha lá, pra fazer um processo de pensão, num processo internacional, a gente cobra 15, 16, 18 mil, 26 mil. Então, assim, é uma discrepância muito gigante. Guarda, processo de guarda. Se você é advogado de família, você só trabalha na área, só vai trabalhar na área de direito brasileiro. Quanto vai custar um processo de guarda? 5, 6 mil, 8 mil reais? Um processo de guarda internacional, no mínimo 30 mil. No mínimo 30 mil. Um processo de adoção internacional, 45 é o que a gente cobra geralmente. Reais, tá, gente? Eu tô falando. Tudo em reais, que eu não vou ficar falando dólar, real, pra vocês não ficarem malucos, mas só pra vocês terem uma ideia. Uma adoção nacional, por exemplo, a gente cobra 14, 15. Numa adoção internacional, 45 pra cima. Então, quanto mais especialista você for, quanto mais horas debruçados em casos daquela natureza, quanto mais cursos, mais especializações, quanto mais você dominar daquele assunto, mais bem requisitado você vai ser. E esse é o tipo de trabalho que você não precisa nem colocar a plaquinha pra dizer: oi, sou advogado internacionalista. É uma área tão específica que a pessoa que usa o seu serviço, ela te indica pros outros amigos. Ela te traz mais clientes. Por quê? Porque é muito difícil encontrar advogados que façam esse trabalho, que trabalhem nessa área, que consigam desenrolar, desembaraçar esse tipo de problema, entendeu? Então, assim, é uma área maravilhosa. Me especializar, sem sombra de dúvidas, foi aí um ponto-chave, eu diria. Foi o turning point da minha carreira, dos meus honorários, de levar os meus honorários de um patamar para o outro de uma maneira que, assim, me trouxe muita tranquilidade financeira. Hoje eu moro nos Estados Unidos, já morei no Canadá, sou cidadã canadense. Se eu quiser voltar para lá, eu posso, mas se eu quiser voltar pro Brasil amanhã, eu tenho um mar aberto para nadar, onde muita gente não tá nadando. É um mar aberto e vazio, porque as pessoas não estão nadando. Eu estou nadando de braçada, tá? E ó, ponto-chave, idioma. Já é, inclusive, o meu sexto ponto aqui. Aprender outro idioma. Aprender outro idioma é essencial para qualquer carreira, eu diria. Mas se você é advogado e você acha que você não precisa falar outro idioma, ou se você está me assistindo, você quer ser um advogado um dia, e você acha que só o português basta, apesar que hoje em dia nem isso, né, os advogados estão fazendo. A gente pega muito caso de advogado com português péssimo, mas não se limite dessa maneira. Aprender um outro idioma, ser fluente em outro idioma é maravilhoso, é essencial e maravilhoso para sua vida, para sua carreira, para suas relações
questões sociais, tá? Então isso foi muito bom pra mim. E por último, o ponto que, assim, eu acho que foi realmente uma questão de ordem prática e que mudou completamente o jogo pra mim, foi aprender a adquirir ativos e não passivos, tá? Então, quando eu fui estudar e fui entender o que era ativo, o que era passivo, que eu não deveria gastar meu dinheiro em coisas que só desvalorizavam, coisas que não me trariam retorno financeiro, coisas que não fariam o dinheiro trabalhar pra mim. Quando eu entendi essa jogada de focar o seu dinheiro, comprar coisas que vão te trazer mais dinheiro e não coisas que vão sugar dinheiro de você, isso foi o turning point. Tive que fazer uma pausa aqui no vídeo, mas essa parte que eu tava falando pra vocês sobre focar em adquirir ativos e não passivos, acho que isso foi um ponto muito importante. Na verdade, essa ideia, ela mudou todo o meu padrão de consumo, toda a maneira como eu consumo as coisas na vida. Então, exemplo, eu parei de comprar coisas de má qualidade, que eu precisava comprar sempre, e passei a comprar coisas com menos frequência, porém com maior qualidade, porque daí eu sabia que eu não ia gastar esse dinheiro novamente com os mesmos itens em pouco tempo, entende? Então, assim, foi uma coisa que mudou tudo pra mim, mudou tudo, né? Eu parei de gastar dinheiro com besteira, começou a sobrar mais dinheiro, eu comecei a olhar o dinheiro de outra forma, eu comecei a pensar de uma maneira diferente, foi quando eu comecei a investir em imóveis também, isso foi lá na época da pandemia, comecei a investir em imóveis, parei de fazer dívida pra comprar carro, nunca mais fiz dívida pra comprar carro. A gente agora só compra carro à vista, que a gente não tem que financiar, que não vire uma despesa mensal fixa pra nós, mesmo que seja um carro mais simples, mesmo que seja um carro mais barato. Mudou tudo, né? Focar em adquirir ativos foi realmente um turning point. Nesse ponto, eu tenho até um livro pra indicar. Eu falei que eu não ia indicar livros, mas esse foi um livro que mudou realmente a minha vida, que foi o Pai Rico, Pai Pobre. Foi ali que eu comecei a entender como é que os ricos pensavam, que a gente tinha que gastar dinheiro com o que dá dinheiro e não com o que leva dinheiro, né? Então, enquanto o imóvel me dá o rendimento do aluguel mensal, o carro só me dá despesa com manutenção, com gasolina, com um monte de coisa. Enfim, é lógico, né? Não tô falando de carro que você compra pra trabalhar, mas o carro de lazer. Mas o carro de lazer, né? O carro da família, aquele que você compra pra utilizar, enfim. A nossa cabeça mudou muito nesse sentido quando a gente começou a focar em comprar ativos e não mais comprar passivos. Eu espero que essas dicas, elas te ajudem, caso você esteja nessa fase da vida. Enfim, gente, era isso que eu queria falar. Vai ser impossível finalizar esse vídeo e eu vou encerrá-lo por aqui. Eu espero que ele ajude alguém. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Dá tchau. Tchau, pessoal. Deixa um like, por favor.